vem aí um Flamengo, um novo Flamengo. Hoje foram 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, vem aí a janela, quando tiver contratações, quem é que fica, quem é que sai. Ele vai com Gerson e Arrascaeta atrás do Gabigol, Pedro no banco. Então, um atacante, 2 meias, mais Eric Pulgar pelo centro, laterais. Aí você enxerga um jogo mais travado. Quer dizer, é uma maneira de travar o Fluminense sem a bola. O Flamengo voltava, os laterais voltavam, ficava a linha de 4 no meio de campo. Quer dizer, um bloco enorme, só o Gabigol, num Flamengo mais ativo na marcação. Eu acho que isso é muito importante para o Flamengo, para o desenvolvimento da equipe, não só para enfrentar o Flu, mas para o futuro também. Começar a extrair deste grupo um pouco daquilo que pensa o Sampaoli a respeito do futebol. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Cara, que felicidade, hein? Separei para vocês aqui o pós-jogo do Linha de Passe da ESPN Brasil, falando da classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo que eliminou o Fluminense, que era super favorito há 15 dias atrás, né? Para muitos da imprensa. Hoje até que não. Hoje até que antes do jogo assim, estava meio que dividido, né? Uma parte falava que o Flamengo se classificaria, outra parte falava que o Fluminense se classificaria. E estamos classificados, cara. Estou emocionado pra caramba. Tem conteúdos bombásticos lá no meu Instagram. Gabigol desceu a marreta na imprensa e esculachou geral. Galera, vai lá no nosso Instagram, me segue lá, tá bom? As imagens aqui são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Quero pedir pra você aí que tá felizão, né, cara, com a classificação do Flamengo, deixa o like. Se você é flamenguista, inscreva-se, seja bem-vindo. Faça os seus comentários e, por último, ative o sininho. Vai ter muito vídeo legal aqui hoje ainda, tá bom? Vamos lá, simbora. Por isso, as perguntas todas ficaram para a noite de hoje. Saindo um pouco da Copa do Brasil, mas continuando a falar sobre como lidar com essa característica do Fluminense, o Corinthians, no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, optou por um outro caminho. No caso, muito provavelmente o único caminho que, naquele momento, a comissão técnica do Corinthians entendia que seria possível marcar mais atrás, suportar a posse, tentar se defender de todas as maneiras, e aí, a partir do momento em que havia espaços e no segundo tempo isso ficou muito claro, o Corinthians teria de ser eficiente, e foi. O Flamengo hoje não fez aquilo que tentou fazer e conseguiu na primeira partida, mas também não fez uma marcação recuada. Então, eu entendo que o Flamengo apresentou para o Fluminense o mesmo tipo de proposta. Eu vou tentar te atrapalhar ao máximo e eu vou conseguir desligar os seus mecanismos. No segundo tempo, para ser mais curto aqui, agora nesse início, me pareceu que o Fluminense sentiu fisicamente o jogo e também tive a impressão de uma vibração maior dos jogadores do Flamengo no sentido de buscar a bola dividida, de chegar primeiro. O jogo ficou descontrolado no final e o Flamengo teve muito mais chances de fazer o segundo do que o Fluminense teve de empatar, como aconteceu, gol do Gabriel. E o resultado, para finalizar, é muito importante para o processo do Flamengo, que é um processo acidentado até agora por diversas maneiras, mas o resultado, especialmente por ser contra um adversário que complicou muito a vida do Flamengo nos últimos tempos, inclusive ganhando um campeonato estadual com todos os méritos, o resultado é muito importante para o trabalho do Sampaoli e dos jogadores do Flamengo, a sequência na Copa do Brasil, eliminando o Fluminense. Quero perguntar para você, cara, o que valeu mais? A final do Campeonato Carioca ou a classificação hoje? Cara, nossa, eu tô tão feliz hoje, cara, que eu já esqueci da final do Carioca. Será que alguém ainda tá dando valor na final Carioca? Será que tem algum torcedor do Fluminense que acha que aquele jogo lá foi mais importante do que esse de hoje? Duvido. É melhor um percurso acidentado com classificação, com vitória, né, Paulo Calçade? Olá, companheiros, olá para você que nos acompanha. Bom, ganhou o Sampaoli, que é uma questão de montar uma equipe, encontrar uma equipe para jogar não só contra o Fluminense, mas vem aí um Flamengo, um novo Flamengo. Hoje foram 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, vem aí a janela, quando tiver contratações, quem é que fica, quem é que sai. Ele vai com Gerson e Arrascaeta atrás do Gabigol, Pedro no banco. Então, um atacante, 2 meias, mais Eric Pulgar pelo centro, laterais.
aí você enxerga um jogo mais travado, quer dizer, uma maneira de travar o Fluminense sem a bola. O Flamengo voltava, os laterais voltavam, ficava a linha de 4 no meio de campo, quer dizer, um bloco enorme, só o Gabigol, num Flamengo mais ativo na marcação. Eu acho que isso é muito importante para o Flamengo, para o desenvolvimento da equipe, não só para enfrentar o Flu, mas para o futuro também. Começar a extrair deste grupo um pouco daquilo que pensa o Sampaoli a respeito do futebol. E é um formato que pode ser utilizado a qualquer momento. O jogo do Diniz, o Diniz teve alguns desfalques importantes, mas há uma queda de rendimento também individual no Fluminense que a gente não encontrava. Você encontrava geralmente o Cano resolvendo partidas ou inaugurando placares que depois iriam ser ampliados por ele ter marcado primeiro, e o Cano não está naquele momento. A gente enxerga o quê? Poucas oportunidades e bolas que ele guardava não está guardando. Isso já vem em alguns jogos. Isso faz a diferença. Não é? Porque é o Cano, o Ganso e um jogador específico que é muito importante, que é o Arias. John Arias, que ele é a flecha do arco do Ganso, que o Ganso vem na lateral, o Arias se movimenta e a bola entra. E assim, a bola não entrou. Até porque você tem um Flamengo muito protegido. Então o Fluminense parou aí. E ficou com, sim, para arredondar, os dois tempos. 30% posse Flamengo, 70% para o Fluminense, nos dois tempos. O jogo São Paulo e o Flamengo, aquele Flamengo, que sempre lembrado da posse, do fantástico Jorge Jesus, ele é mais prático para enfrentar um time que fica com a bola. Mas esse caminhão de posse de bola do Fluminense nem um pouco reflete volume de jogo e chances criadas, né, Pedro? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, André, Paulo, Vitor, de volta agora. Ótima noite. Eu com você na bancada. Não reflete e não chega a ser uma novidade. Maio foi um mês muito problemático para o Fluminense. Se a gente for puxar numa régua mais criteriosa, esse trabalho do Diniz permite, depois do jogo do River, em 2 de maio, o Fluminense não conseguiu repetir essa coisa do caminhão, o posse de bola transformado em caminhão de oportunidade, em caminhão de finalizações. O Ganso tem muita dificuldade, só para dar um exemplo, que é isso que o Calça falou, é o arco, a flecha, o Ganso, o Arias, o Cano, essa bola não chega, o Fluminense tem muito problema. Só que o Vitor já se debruçou sobre o jogo, o André também, o Calça também. Você sempre fala, Birne, que tem 4 itens, você e o Calça, que determinam o jogo de futebol, né? Que é o físico, técnico, tático e mental. O Flamengo ganha esse jogo, para mim, antes da bola rolar, no mental. No mental. A gente se debruça muito sobre o que acontece com esse elenco milionário, estrelado, para muitos o melhor da América do Sul. Acho que isso pode ser debatido. Que falta entrega, mobilização e fome. E acho que onde sobra fome e mobilização e talvez um pouco de vontade de responder e de se provar é no duelo específico contra o Fluminense. A derrota ainda antes da fase final do estadual contra o Fluminense, que acaba perdendo a Taça Guanabara, se não me engano ali, ela machuca o Flamengo, ela machuca o grupo do Flamengo. A forma como foi, né? A derrota na final machuca o grupo do Flamengo. Nenhum tropeço no ano machucou mais que o Fluminense. Então isso mobiliza. A gente lembra muito do tal 0-0, que parece que é o primeiro jogo com a cara do Sampaoli, o Fla-Flu, jogo de ida da Copa do Brasil. E hoje repete-se essa mobilização. Eu comentava até com alguns amigos, a gente passa a programação inteira falando projeção, quem vai, quem vence. E eu comentava, até tentando entender um pouco o que é o Flamengo, que eu achava muito pouco provável o Flamengo mobilizado contra um Fluminense em queda. O Fluminense está em queda, a gente pode falar isso. Não é uma crise, o trabalho do Diniz não é ruim, mas é uma queda, uma oscilação dentro de algo normal. Que eu achava muito pouco provável o Flamengo ou não se classificar ou ser abatido facilmente, como muitos já foram pelo Fluminense. E mostra isso no início. Acho que o André fala do segundo tempo, dava uma sensação de mais entrega. Eu vejo isso talvez até desde o início. O Flamengo hoje, ele é diferente. Ele é diferente no comparativo com os últimos jogos do ponto de vista da entrega. Ele é diferente do que a gente já projetou um dia desse grande elenco, de ter a bola, ele ser o caminhão de posse de bola. Quem imagina o Flamengo vencendo com 2-0, o Fluminense com 30%? Ele é diferente porque ele é um trabalho em estágio inicial. E ele em estágio inicial e o Diniz em estágio consolidado, ele vai ter que igualar de algum jeito. Ele iguala na mobilização, no fato do elenco estar mordido. E acho que hoje isso explica muito, talvez mais do que os 25% ali, se a gente dividir por 4, cada item que eu citei aqui anteriormente. O Flamengo se alimentou dessa mobilização. O Flamengo tenta virar. Não é porque ganhou, você está dizendo que é a chave da virada, não, mas é porque é uma vitória diferente. O ambiente de futebol do Flamengo desejava
esse troco no Fluminense, o grande rival. Esse time acostumado a ser festejado como o melhor time do Brasil, perdeu o posto para o Palmeiras e perdeu o posto dentro do seu quintal para o Rio. Ele viu o Fluminense ser muito festejado pelo que o Fluminense fez com ele no estadual. Opa, essa turma está incomodando a gente. Esse pessoal aí de camisa de 3 cores está incomodando a gente. Isso mexeu com o Flamengo. Não acho a melhor das atuações, só que eu acho que o Flamengo soube jogar, fugindo um pouco das suas características. É um time que tentava pressionar no início, quando não dava, recuava, marcava em bloco baixo e saía quando dava. E no final do jogo, como já tinha acontecido contra o Cruzeiro, que ninguém talvez pudesse imaginar no início do campeonato, o Flamengo é muito mais perigoso quando ele atrai o Cruzeiro e sai espetando em velocidade, quando entra o Everton no segundo tempo, Cebolinha. Então, é um Flamengo diferente do que a gente imagina no início da temporada, nos outros anos, mas foi você que falou, era o que dava, era o necessário, era o que era possível hoje. É um trabalho em estágio inicial, o que dava para igualar hoje. Era na fome, era na mobilização. O Flamengo se mobilizou desde o início, da arquibancada para dentro. Isso. Dentro, parece que uma entrevista agora desabafando um pouco do Gabigol para o colega Eric Faria, mostrando muito do que estava incomodado esse elenco. E acho que isso leva o Flamengo a executar bem seu plano de jogo. É curioso essa coisa que você fala sobre tomar o posto do Flamengo como primeiro time do Rio de Janeiro nessa temporada, né, até o momento, porque não é uma tomada só de ganhar, é da beleza do jogo. Sim. Porque o torcedor do Flamengo quer o time jogando futebol ofensivo, agressivo e bonito. E quem mostrou isso e conseguiu os resultados foi o Fluminense. Quando o Flamengo neutraliza isso e conseguiu em 2 partidas, o Flamengo começa a virar esse jogo, porque aí a gente poderia citar outros times, até o caso do Corinthians de ontem. Esse time vivia, ou até vive, não sei até que ponto, uma séria crise de confiança, por conta de várias derrotas na temporada, decepções, e principalmente está jogando muito abaixo do que pode, porque o Flamengo se classificar hoje contra o Fluminense, parabéns, perfeito, repito, fez o possível diante de toda a coisa que não aconteceu durante o ano, mas esse é um time para jogar muito mais. E o torcedor sabe disso, é que nesse momento não dá para esperar esse futebol. Esse futebol não vai acontecer do dia para a noite, apaguei a luz, acendi a luz, reapareceu o futebol. Não, isso é um processo, é uma construção de um técnico, que é o Sampaoli, que detesta jogar dessa maneira que ele jogou hoje. Sim, não tem a cara dele. Sim. Ele se adaptou às circunstâncias e à avaliação do especialista em futebol, um cara que já trabalhou em alguns mercados, grande conhecedor do jogo, que ela falou, eu preciso jogar assim para passar. Ele conseguiu. Então, parabéns. Agora, eu espero, ao longo do ano, outro futebol do Flamengo, eu imagino que o torcedor também espere. Mas foi o Fabrício Bruno que, no fim de semana, deu uma entrevista e uma declaração dizendo não dá pra gente fazer o jogo que fez contra o Fluminense e depois 3 jogos GM. Ele fala. E aí é pedir desculpa pro torcedor que deixa de comprar comida para vir aqui e tal. Isso. Esse tipo de declaração, que foge um pouco ao normal, ele abre uma porta, né, para aquilo que é interno e poucas vezes o lado externo consegue enxergar. Que mostra, não necessariamente que há problemas de relacionamento, né? Parece que o Gabriel deu uma entrevista bastante forte no final do jogo. Nós vamos trazer já. Isso, pro Eric Faria, da TV Globo, negando todos os problemas, etc., falando forte, falando alto e tal. Esse tipo de manifestação também é esperado depois de uma vitória por 2-0, ele faz um gol, né? E tá feliz, está satisfeito, orgulhoso, é claro. Mas eu não estou querendo dizer que a declaração do Fabrício Bruno mostra que há problemas no grupo do Flamengo ou do grupo com a comissão técnica, não estou falando nada disso. Eu estou falando que revela a própria indignação de um jogador em relação ao que está acontecendo, pelo fato do grupo coletivamente não conseguir dar sequência àquilo. Sim. E porque não é pebolim. Exato. E também não é videogame. É muito provável, fala-se de um grupo estrelado, de jogadores saciados, outros que estão chegando com mais fome, mas não se sentindo, entre aspas, donos do local, donos do ambiente. Não é fácil, é claro que tudo isso precisa ser considerado. Mas é provável também que o grupo de jogadores do Flamengo esteja tentando ao máximo entender o futebol que o Sampaoli propõe e até agora sem sucesso. Do ponto de vista prático. O mais curioso, André, é que o jogador que atuou com ele, que ele gosta, o Gerson, é o que entende melhor. Isso. Hoje o Gerson fez um ótimo jogo, principalmente no aspecto defensivo. E ele tem outras virtudes, todos conhecemos. 7 duelos no chão, 7 duelos ganhos. Exato. Então, por exemplo. No momento em que o jogador diz, olha, não dá pra gente fazer um jogo tão bom e 3 uma porcaria, esse cara ele tá dizendo, olha, nós não estamos entendendo direito por que isso está acontecendo.
E isso precisa ser lembrado sempre. O trabalho é um trabalho em estágio inicial, é um trabalho que pretende que os jogadores do Flamengo pratiquem um futebol que eles ainda não praticaram. Isso não vai acontecer da noite para o dia. E, por enquanto, resultados como esse vão dando enorme sobrevida. valor, né? Exato. Cara, o Sampaoli estudou o Fluminense e ele sabia que se o Flamengo jogasse de peito aberto contra o Fluminense, poderia tomar gols. Então, ele deixou a bola com o Fluminense hoje e jogou, cara, no erro do Fluminense. Certamente o Sampaoli assistiu o jogo do Fluminense contra o Corinthians e foi mais ou menos a mesma coisa, cara. O Fluminense teve mais posse de bola, o Corinthians jogou no erro do Fluminense, né? E conseguiu também fazer o mesmo placar de 2-0. Se o Gabigol não perdesse os gols que ele teve oportunidades de fazer, o Flamengo poderia ter feito 3, o Cebolinha perdeu gol, o Gerson perdeu gol. Então, cara, o Flamengo poderia ter feito hoje 4-0 no Fluminense. Esse time do Fluminense vinha de 4 jogos sem vencer, agora são 5. Vinha de 4 jogos sem fazer gols, agora são 5. Cara, o Flamengo tinha que vencer. O Flamengo tinha a torcida a seu favor. A atmosfera era pró-Flamengo. O Flamengo ganhou o jogo no mental hoje, galera. No mental, cara. Antes de entrar em campo, ele já entrou com essa mentalidade de vencer o jogo. E o Sampaoli estudou o Fluminense, estipulou esse tipo de jogo especificamente contra o Fluminense, porque o Flamengo não joga dessa forma. O Flamengo gosta de ter a bola, tem a posse de bola. O Flamengo gosta de atacar, de ser ofensivo. O Sampaoli entrou em campo no 3-4-3, somente com o Gabigol lá na frente de atacante, Gerson e Arrascaeta servindo o Gabigol, fazendo armadas de jogadas. Os nossos volantes, cara, jogaram super bem, o Eric Pulgar, o Thiago Maia. Lá atrás, na nossa defesa, Fabrício Bruno, Davi Luiz, o Wesley jogou bem pra caramba. O Ayrton Lucas começou errando alguns passes, mas depois se recuperou no jogo e conseguiu fazer um bom jogo. Everton Ribeiro entrou bem no jogo. Gabigol perdeu o gol, mas fez o gol dele. Arrascaeta, aniversário do Arrascaeta. Parabéns, Arrasca. E ele fez o dele também, cara. Abriu a porteira. O Flamengo não teve mais posse de bola, mas que se dane a posse de bola. O Flamengo está classificado. Estamos nas quartas de final da Copa do Brasil. Somos tetra, podemos ser penta. Vamos sonhar, vamos acreditar. Vai ter sorteio da Copa do Brasil. Quem será que o Flamengo vai pegar? O São Paulo, que jogou hoje, que tinha ali 2 gols de vantagens, foi para os pênaltis contra o Sport, galera. O São Paulo passou nos pênaltis. Olha só como que é o futebol, né? Para muitos que vinham elogiando o São Paulo do Dorival Júnior, olha o que aconteceu hoje. Quase que o Sport aprontou. Quase que a zebra passeou na savana. Quase, cara. Mas é isso, galera. Eu tô feliz demais. Muito obrigado a todos vocês que gostam aqui do nosso canal, dos nossos vídeos. Deixem um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!